Orfeu era o cara. Tocava sua lira como se fosse um truque de hipnose divina. Literalmente. Ele encantava animais, humanos, plantas, deuses, até entidades do inferno. Um verdadeiro manipulador emocional do Olimpo. Mas aí, sua esposa Eurídice morre. E Orfeu, como todo bom narcisista funcional, acha que consegue peitar a morte. Porque o amor dele é especial. Porque a dor dele é única. Porque ele acredita mesmo que basta querer muito alguma coisa que o universo se curva para você. Essa é a ilusão do controle. Achar que com paixão e esforço suficiente dá para burlar a realidade. Que o trauma vai embora com um discurso bonito. Que você vai conquistar quem te largou só porque você se redimiu com um textinho de 3 parágrafos e meia dúzia de emoji. E aí ele desce até o submundo. Encanta os mortos, como sempre. Hades fica tão comovido que faz um acordo. Orfeu pode levar Eurídice de volta, desde que não olhe para trás até saírem do inferno. Fácil, não é? Mas o problema é que controlar o mundo é fácil, até a hora que você precisa controlar a si mesmo. E o que ele faz? Exatamente o que você faz quando tá quase conseguindo o que queria. Calma aí, calma aí. Se você estiver gostando, não esquece de se inscrever e deixar o like não, hein? Valeu. Se auto-sabota, duvida, olha e perde, porque o maior inimigo nunca foi Hades, nem a morte. Foi a própria arrogância. Aquele pensamento idiota de que a vida é negociável se você chorar o bastante. A regra era clara: não olhe para trás. Só isso. Mas Orfeu, como qualquer pessoa emocionada, não conseguiu cumprir. Se era algo que ele queria tanto, por que ele fez isso? Porque a gente não confia. A gente tem medo de ser feito de otário. Porque a gente duvida até daquilo que a gente implorou para acontecer. Orfeu duvidou. Ele achou que talvez estivesse sendo enganado, que Eurídice não estaria ali. Aí ele olhou. E assim que ele olhou, ela foi puxada de volta. Esse é o preço de não confiar no processo. Você mata o que está tentando salvar. Você interrompe o próprio milagre porque não consegue deixar as coisas acontecerem sem ficar cutucando. É como quem planta uma semente e cava a terra todo dia para ver se brotou. Olhar para trás é a metáfora perfeita da nossa ansiedade moderna. A gente não consegue deixar um simples silêncio acontecer sem pegar o celular. A gente não consegue esperar alguém mudar sem ter que pressionar, cobrar ou até ameaçar. E o resultado é sempre o mesmo. A coisa se dissolve nas nossas mãos porque a gente não teve coragem de esperar. A vida exige confiança. E confiança não é ausência de medo. É disciplina em continuar mesmo sem ter certeza daquilo. Orfeu vacilou por um segundo, mas a vida não perdoa vacilos. Amar é lindo, mas amar demais pode ser uma doença. Especialmente quando esse amor vira alguma muleta para justificar suas péssimas decisões. Orfeu não foi buscar sua falecida esposa por ela, foi por ele. Porque o vazio dele era tão intolerável que preferiu desafiar o submundo a encarar a dor. Quantas vezes você já fez isso? Chamou de amor o que era apego. Chamou de luta pelo relacionamento o que era sua incapacidade de aceitar que acabou. O romantismo tóxico alimenta a ideia de que quem ama deve fazer qualquer coisa. Invadir o inferno, implorar e se insistir, morrer tentando. Mas o que ninguém te conta é que, às vezes, o ato mais amoroso é deixar ir. Orfeu se ferrou porque confundiu sentimento com direito. Acreditou que só por amar muito tinha o direito de reverter a morte. É o que você faz quando acredita que só porque ainda sente algo tem o direito de arrastar alguém de volta para uma relação falida, mesmo essa pessoa não querendo. Nem tudo que dói é injusto e nem tudo que acaba foi errado. Amar alguém não te torna dono de nada, nem do final da história. Orfeu perdeu Eurídice 2 vezes, mas a segunda foi pior, porque foi ele quem causou. Só que mesmo assim, tudo gira em torno da dor dele. A música que ele compõe depois é sobre sua tristeza. O sofrimento vira show, a dor vira performance. É assim que o ego se disfarça, como luto, saudade, um amor profundo. Mas no fundo é só um orgulho ferido. O ego ferido quer palco, aplauso, quer que o mundo reconheça o quanto sofreu, o quanto tentou, o quanto foi injustiçado, mas não quer responsabilidade. Não quer admitir que a dor foi causada pelas próprias escolhas idiotas. Orfeu tocava até o final da sua vida, que por sinal foi curta, o seu próprio fracasso. A gente faz o mesmo, transforma dor em identidade.
Fui traído, eu fui abandonado, fui injustiçado. Mas e aí? Você vai continuar o resto da sua vida tocando sempre a mesma música? Chega uma hora que parar de tocar não é esquecer, é crescer. Mas para isso você precisa deixar o ego se calar. E isso dói mais que a perda. Orfeu não desceu no inferno por Eurídice. Ele desceu para tê-la de volta. Há uma pequena diferença que tem uma enorme consequência. Sua esposa virou um símbolo, um objetivo. Não era mais uma pessoa por vontade própria. Era a musa do sofrimento dele, a justificativa da sua grande jornada. Uma espécie de troféu, como se ele dissesse: eu lutei tanto, eu mereço isso. Só que Eurídice não é uma medalha, nem uma recompensa. E o amor não funciona por mérito. Você pode se esforçar, fazer tudo certo, pagar terapia, você pode virar o homem ideal. E mesmo assim ela pode não voltar. Sabe por quê? Justamente porque ela não é um prêmio de consolação para o seu amadurecimento. O amor não é um vestibular, não tem uma nota de corte. Amor é uma escolha, livre, instantânea. Muitas vezes ela é injusta. Orfeu achou que por ter tocado o impossível, mereceu o impossível. Mas o amor não premia esforço, premia conexão. A conexão morre, não ressuscita com um simples discurso. Ah, mas meu caso é diferente. Essa é a frase que procede de toda autossabotagem. É o doce veneno que faz você achar que pode desobedecer qualquer regra sem ter que pagar um preço. Orfeu sabia da regra, não olhar para trás. Mas ele achou que só dessa vez, só nesse contexto, por amor, dava para burlar, porque ele era especial. Ele tinha um motivo nobre, era o protagonista de uma tragédia. Você faz a mesma coisa quando olha para trás e volta para alguém que já te ferrou, quando ignora todos os sinais em vermelho, em negrito, porque com você vai ser diferente. Quando você aposta alto sabendo que vai quebrar a cara e mesmo assim faz, porque acha que vai ser o primeiro ser humano da história a se livrar das consequências pela força do amor. O universo é implacável sem exceções, porque elas não existem. O que existe é ego maquiado de justificativa. Quanto mais você se convence que está além das regras, mais violento vai ser o tombo quando a vida te mostrar que você é apenas mais um Orfeu, achando que é alguém especial. O inferno que Orfeu enfrentou não foi aquele com Hades, fogos e zumbis decorativos. O inferno real começou depois, quando ele voltou para a superfície sem Eurídice, sozinho, em silêncio, e escolheu ficar nesse estado. Você faz a mesma coisa toda vez que não solta o que já foi. Revive a mesma história se lamentando e cheio de arrependimentos. Rejeita qualquer nova chance de alegria, porque ainda está em luto por uma perda que já venceu o prazo. O inferno não é um lugar, é um estado. E você pode estar vivendo esse estado agora mesmo, disfarçando ele de fases. E aqui vai a verdade crua. O sofrimento só vira crescimento quando você decide sair do buraco. Orfeu não saiu. Você vai? Orfeu acreditava que daria certo. Acreditava tanto que convenceu até Hades, o rei do inferno. Mas tudo isso era uma mentira que ele contava para si, uma fábula emocional para não encarar a realidade crua. Ela morreu. Ponto. E o mais triste é que no fundo disso ele sabia. Ele sabia que estava se enganando, mas preferiu se apegar à esperança cega, ao vai que. É isso que você faz quando você volta para aquelas relações falidas, quando reabre alguma conversa que já deveria estar enterrada, quando volta para aquele mesmo pecado que comete todas as vezes. Você se convence que dessa vez vai ser diferente por alguma razão. Você só alimenta algo que é tipo um zumbi emocional. Cada migalha de esperança só prolonga a decomposição. Auto-engano é conforto. É um cobertor quente em uma noite fria. Mas também é uma algema. Enquanto você continua acreditando em finais bonitinhos, a realidade esfrega na sua cara que a história já acabou. E tudo que vem depois disso é só você fingindo que não ouviu o recado. Não é amor, é vício. Você está se dopando com esperança que só existe dentro da sua cabeça. Chegamos na parte que você odeia. Aceitar que acabou. Não tem volta. Você errou e pagou por isso. Agora o que sobrou é só o silêncio. Orfeu não conseguiu. Passou o resto da sua vida tocando músicas tristes, recusando o amor de qualquer mulher, o que causou sua morte. Ele ficou preso em um luto que virou uma identidade. Se alguém quisesse saber o que era luto,
Alguém apontava pra ele e falava: é aquele cara ali, ó, no meio da rua, tocando sem parar. Ele deixou de viver para manter viva a dor. Isso não é uma poesia, é prisão. Aceitar o fim é doloroso, é cair sem colchão emocional. Mas também é libertador, porque só depois do fim que vem o recomeço. Você não precisa esquecer, não precisa fingir que não doeu, mas você precisa deixar ir. Soltar é o ideal, porque a beleza da tragédia não está no drama, está na aceitação. No momento em que você entende que não vai ter um final feliz, mas vai ter um recomeço. E esse recomeço pode ser mais real do que qualquer sonho que você já teve.